Olá, galerinha do 7º ano! Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, aula de número 20. Vamos ver que tema nós teremos hoje. Já estudamos um pouco na aula anterior sobre a questão dos conceitos, as práticas da natureza, turismo de aventura, práticas urbanas, as práticas, de aventura em relação à educação física. Falamos do skate, como uma das modalidades, e hoje teremos slackline, que é uma modalidade que está despontando por aí. As pessoas estão cada vez mais interessadas em praticar, em entender, A gente vê nos parques as pessoas praticando, tem 2 espaços, 2 árvores, já coloca o slackline, já começa a brincar, a recrear, se equilibrar, Mas e como que isso tudo começou, Hoje nós vamos falar do conceito, o que é, o objetivo dele, a história, quais as modalidades do slackline, os equipamentos necessários e algumas dicas. Então, vamos lá. Da onde vem essa palavra, Slack, que significa bamba, Line, linha, corda. Então, temos a palavra slackline, corda bamba. Corda bamba, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas os pais e os avós de vocês com certeza, porque era um número artístico do circo, Era uma arte circense, essa de se equilibrar na corda, muitas vezes usando uma vara, para ajudar a dar o equilíbrio. Então, as pessoas faziam apresentações, com muito virtuosismo, ou seja, as pessoas levavam um susto assistindo, esses acrobatas, esses artistas circenses se apresentando, sobre uma linha, sobre uma corda bamba, ou seja, sem muita proteção. Então, um conceito, que é mais difundido do slackline é que ele é um esporte que consiste em equilibrar-se sobre uma fita suspensa acima do solo e fixada em 2 pontos. Então, aqui a gente tem um exemplo, da montanha, um penhasco, com água, com mar embaixo, e aqui um praticante. Observem que ele não tem muita segurança, apenas um cinto, No caso dele se desequilibrar e cair, Para que ele tenha segurança. Então, ele tem um mínimo de segurança. Então, esse realmente é um atleta mais avançado dessa modalidade, Ele tem um excelente domínio do equilíbrio para que ele consiga compensar a ação da natureza, do vento, Então, ele tem que conhecer muito bem esse espaço, o horário, o vento, da onde que vem o vento, para ele poder se equilibrar, Que é um alto nível de dificuldade, eu diria, Mas, na sequência, vamos falar um pouquinho do objetivo. Para que serve? O que tem a ver slackline com atividade física, com educação física, Sabemos que tem um equilíbrio, E observem esse rapaz aqui, o as do slackline. Olha só, as manobras e piruetas e movimentos acrobáticos que ele faz no slackline. Ele tem uma grande prática, porque ele está fazendo sem segurança, aqui é um piso de cimento, Então, ele realmente é corajoso, O objetivo, então, do atleta é atravessar a fita e, em alguns casos, realizar manobras sobre ela. Então, aquela coisa, gente? Se já conseguiu andar sobre a fita, já adquiriu essa desenvoltura do equilíbrio, já começa a fazer, tirar um pé, tira o outro, já vai inovando, já vai fazendo outros movimentos, vai dando pulinhos, então vai aumentando o grau de dificuldade, Porque todos nós temos essa questão da superação, de competitividade, de superar os nossos limites, de ser melhor que o outro, enfim, de superarmos, de melhorarmos. E aqui a gente observa, Então, não está só na questão do atravessar, Ele já está criando, fazendo mobilidades, mexendo com os sentimentos das pessoas que estão vendo, porque parece que ele vai cair, vai se desmanchar no chão. E ele até tira o fôlego das pessoas, Certo? Mas vamos ver um pouquinho da história, como que chegou aos dias de hoje, Ele surgiu em meados dos anos 80 nos Estados Unidos, nos campos do Vale de Yorkshire, Yorkshire.
Os escaladores ficavam nas montanhas acampados por semanas. Então, naquele meio do acampamento, da natureza, foram criando alguma coisa para se entreterem, para passar o tempo, né? E aí, na busca por novas áreas para escalada, né? Porque o que o slackline faz? Ele faz com que a gente treine habilidades que são necessárias nas escaladas, né? Ele faz com que a gente supere o medo, com que a gente tenha um controle corporal muito grande, o controle desde a respiração, porque se você não souber respirar certinho, você pode se desequilibrar, então você tem que ter um controle corporal, você não vai olhar para os pés, você vai ter que sentir como que está, né, o balanço, em que altura você está do fio da corda, né, se você está mais no meio, se você está mais na ponta, né? Então você tem que ter muitas noções de espaço, de tempo, de ritmo, a questão do vento, né, do clima, do local, né? Então você tem que estar trabalhando todas essas habilidades e elas contribuem também para a escalada, para outros esportes de aventura, inclusive. Nos tempos vagos ou quando as chuvas impediam de escalar, esticavam suas fitas através dos equipamentos para se equilibrar e caminhar. Então isso é o que os autores nos indicam, né? Assim como o skate teve uma história que surgiu, né, de uma brincadeira, de uma adaptação, né? Aqui também. Então, a gente sabe que em qualquer modalidade, quando os atletas não estão continuamente treinando, praticando a modalidade, eles perdem em desempenho, né? Em resultados. Então, nas intempéries, nos tempos de chuva, de neve, as pessoas não podiam treinar. Então, o que eles faziam? Eles treinavam no slackline. Então, foi uma forma, né, de esticar uma fita, né, com segurança, com os equipamentos, e aí ir simulando aqueles movimentos que eles já faziam, trabalhando o equilíbrio, a coordenação motora, né, uma série de habilidades, certo? Então, os escaladores perceberam que essa prática melhorava o equilíbrio e a postura, melhorando inclusive a prática da escalada. Quando a gente fala em postura, a gente não quer dizer estaqueado, né, reto, mas que você tem uma postura, que você tem um equilíbrio. Você não pode estar com a postura ruim, errada, né, porque daí você não vai ter um bom desempenho. Então, isso ajudou eles no dia a dia. E por isso que o slackline se dá muito bem com a educação física, porque ele também requer esse controle corporal, essa postura, né, e ajuda no equilíbrio, né, porque a gente sabe, né, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, né, o equilíbrio. Os idosos têm muita dificuldade, então eles precisam fazer atividades assim para manter o equilíbrio para as suas atividades funcionais do dia a dia. E quando a gente já tem um trabalho desde criança, adolescência, né, principalmente, a gente vai desenvolvendo esse equilíbrio e ele vai nos acompanhando no decorrer da nossa vida, né? Então, isso que eles perceberam, que melhorava o desempenho neste esporte, na escalada. Inicialmente, o esporte era difundido apenas entre os escaladores, mas, com o passar dos anos, mais pessoas aderiram à prática. E porque é estimulante, porque tem aquela questão do risco, do perigo, do equilíbrio, do superar o medo, né? Muitas pessoas sofrem de medo de altura, né? E aí é uma questão para se superarem, para experienciarem outros movimentos, outras posições e irem perdendo esse medo, né? Então, realmente é um esporte de superação, né? Sabemos também que a corda de escalada foi substituída por uma cinta própria, facilitando a execução dos movimentos e a própria instalação dela, né? Essa cinta em formato de fita, além de ser mais segura, conferiu uma característica singular ao esporte, ou seja, não tem outro esporte que tenha a mesma fita, né? Então, ela é própria dessa modalidade. Então, nós vamos ver na sequência como que ela é colocada, como que ela é afixada, né? Mas, então, tornou esse esporte, né, mais conhecido e marcando, então, o desempenho dos atletas. Aqui mais um recorte do tempo, né? Em 2011 é fundada a World Slackline Federation, ou seja, a Federação Mundial de Slackline, com sede em Stuttgart, na Alemanha. Em 1995, o slackline chega ao Brasil e do ano 2005 ao ano 2010, né, nesse período, começou a ser praticado nas praias do Rio de Janeiro e o esporte se torna mais conhecido.
Como eu já falei para vocês, né, no momento que a mídia, né, que o esporte toma o espaço da mídia, todos passam a ter mais interesse, a querer praticar, a adquirir os materiais necessários, né, para que a prática seja melhor difundida, né. Atualmente o esporte é praticado em todo o país, inclusive com o intuito de diversão, de lazer. Então as famílias se reúnem, fazem um piquenique no parque, esticam lá o seu slackline e começam a praticar, né? E não tem idade, né? As pessoas vão meio que sentado, meio que se apoiando e aí vão melhorando o seu desempenho. Entretanto, ainda não existe um órgão específico que regulamente o slackline. Isso significa dizer que ele não é uma modalidade ainda esportiva nesse sentido, né? Ficando sob os cuidados da Confederação Brasileira de Esportes Radicais. Então, ele não tem uma organização própria específica, mas essa confederação faz com que regulamente, com que organize, com que tenha uma referência para a modalidade. E agora vamos a uma atividade, né? A imagem ali está dizendo, né? Lembrando do circo, do equilibrista, né? Da corda bamba. Então, no caderno, observe a imagem ao lado e explique com suas palavras como esta arte circense se tornou um esporte. Analisem, pensem e caprichem, hein? Aproveitem o tempo.
Muito bem, espero que vocês tenham caprichado nessa atividade, porque os professores estão de olho no caderno de vocês, hein? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre as modalidades do slackline, né? Nós temos aqui o waterline, que é o slackline sobre a água, highline, que é o slackline em grandes alturas, trickline, que é o slackline somente para fazer as manobras, o longline, que é o slackline de distância longa. Então, é só a gente observar um pouquinho na grafia das palavras, a gente já entende mais ou menos a que elas se referem. E agora, aos equipamentos. A gente sabe que nem sempre a gente consegue, né, ter todos esses equipamentos disponíveis na escola, né? Mas, na medida do possível, a gente tenta, né, adquirir com verbas, né? Mas, né, em alguns casos, a gente consegue até emprestado, né? Então, o que nós temos aqui? A fita, né, que tem a catraca, né, para prender bem. Nós temos o mosquetão, que também é um equipamento de segurança, que é usado em vários esportes da natureza, né?
Nós temos uma mochila, que no caso essa aqui é própria, né? Ela é levezinha, tem um forro, tem as alças que são próprias. Uma fita, então, de ancoragem, né? O protetor de árvore, então veja bem, serve tanto para proteger o atleta, para ele não se machucar na árvore, como também para proteger a árvore, né? Então é necessário esse protetor. E aqui nós temos o buckcroop de catraca, então que é uma forma também de fazer o gancho e prender, né, o equipamento. Então esses são equipamentos básicos necessários então para organizar essa estrutura para a prática do slackline, certo? Os benefícios, então, assim como outras modalidades, o slackline traz muitos benefícios para os seus praticantes, por isso que ele é bem visto pela nossa área, pela educação física, né? Porque através dos exercícios, da prática do slackline, nós melhoramos o nosso equilíbrio, a nossa força corporal, a nossa postura, e são condições importantes para o nosso dia a dia, né? No momento que a gente pratica esse esporte, a gente vai melhorar o nosso desempenho nas nossas atividades funcionais, o dia a dia, nas demais modalidades, nas demais práticas, né? Fortalecimento da musculatura, desenvolve o raciocínio lógico e a capacidade de planejamento. Raciocínio lógico é aquilo que a prof falou, tempo de reação, né? Que é o mesmo raciocínio usado nos cálculos de matemática, né? Mas que servem para a gente desenvolver essa capacidade de planejamento, de estruturar quantos passos eu ainda tenho, o que eu posso fazer alguma manobra, posso fazer mais algum movimento diferente, né? Então, tudo isso também a gente usa muito no nosso dia a dia. O aprofundamento da atenção, concentração, disciplina e determinação. Isso é fundamental, né? Nos nossos estudos, disciplina, né? Você tem que ter um certo treinamento, uma disciplina, treinar, melhorar o seu desempenho, né? Determinação, não, eu vou conseguir. A manobra é complicada, mas eu vou conseguir. Então, a pessoa vai com esse intuito de vencer esse desafio, né? E desenvolve sua determinação. E estimula o equilíbrio emocional, porque quando a gente fala em controle corporal, que você tem que controlar bem a sua respiração, inclusive os batimentos cardíacos, né, o sistema nervoso, as pessoas ficam nervosas, tremem, né? Então ali você tem que ter um controle emocional, você tem que ficar calmo, ficar tranquilo, né? E como todas as modalidades, algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade, né? Mas o importante é que a gente supere essas limitações, esse medo, esse nervosismo, né? Temos esse controle emocional, essa serenidade para irmos nos desenvolvendo e melhorando, então, o nosso desempenho. Agora, vamos para mais uma atividade. Quero saber quem está ligadinho com a gente sobre esses assuntos do slackline. Então, quais são as modalidades de slackline? Alternativa A, highline e truckline. Letra B, online e offline. Letra C, longline e waterline. Letra D, as alternativas A e C estão corretas. Pensem com cuidado e até daqui a pouco.
Ok, tempo esgotado, vamos à resposta certa. Certo, quem acertou as alternativas A e C estão corretas. O highline e o trickline, o longline e o waterline. Perfeito, gente. Tranquilinho, né? Bem fácil. Na sequência, vamos para mais uma atividade. No caderno, escreva quais são os equipamentos necessários para a prática do slackline. Caprichem e aproveitem o tempo.
Valeu, galerinha! Vamos lá, espero que vocês tenham caprichado, porque já sabem, né? Os professores logo vão acompanhar tudo que vocês estão escrevendo no caderno de vocês. Na sequência, vamos falar algumas dicas, o que é importante, observem na imagem. Nós temos aqui uma condição bem bacana, bem comum de acontecer no espaço da escola, no parque, no quintal de casa, né? Nós temos 2 árvores, aqui o equipamento, né, a fita do slackline instalada. E uma coisa importante que é bem básico, que os professores de dança principalmente falam muito, é sobre o eixo de equilíbrio. É como se a gente tivesse um fio imaginário que nos puxasse para cima e garantisse o nosso eixo de equilíbrio. Então, por mais que a gente afaste os nossos membros, né, superiores, inferiores, né, o que a gente não pode perder é esse eixo de equilíbrio. E aqui tem tracejado uma linha imaginária que é a que mantém o atleta em equilíbrio sobre a fita. Então, isso é bem bacana, você precisa sentir. Então, a partir desse que você percebe essa linha, você consegue mexer até certo ponto os outros membros, né, sem perder o seu equilíbrio. Então, e aqui tem mais algumas dicas. Os iniciantes do slackline tendem a olhar para os próprios pés. Lembram que a prof sempre falou para vocês que é importante essa consciência corporal, você não precisa olhar para os pés para ver o que o pé da gente está fazendo, se está com a ponta, se está com o calcanhar, né? Em que sentido que está tocando a fita, né? Mas esta não é uma boa estratégia. Então, se você olhar para baixo, você vai perder o equilíbrio, você perde a postura. Lembra que a prof falou que é importante a postura? Então, quanto mais você cuidar então desta linha, olhar para o horizonte, melhor vai ser o seu desempenho, né? Então, evitar de olhar para baixo. É preciso manter o olhar fixamente em um ponto à frente. A catraca, por exemplo, então, significa dizer que o rapaz aqui está olhando para a catraca. Ou seja, vocês já brincaram de equilíbrio, né, nas aulas de dança ou de alguma brincadeira que a prof manda fazer uma estátua e aí tem que ficar olhando para um ponto. Você fixa o olhar no ponto e aí você consegue manter o equilíbrio por bastante tempo. Acredito que vocês já tenham brincado disso, né? E aqui na sequência a mesma coisa. No momento que você fixa o olhar num ponto, você consegue se mexer sem tirar o foco e aí você não perde o equilíbrio. Então é mais ou menos isso que está sendo representado aqui na imagem, né? E a catraca, por exemplo, é um ponto, pode ser qualquer coisa, pode ser um ponto na árvore, alguma coisa que não se mova, que daí você consegue manter o seu equilíbrio. Tá bom? Esse ponto funcionará como uma âncora e auxiliará na manutenção do equilíbrio. Lógico, essas dicas são para iniciantes, né? Lógico, aqueles rapazes que vocês viram nas manobras, eles não precisam ficar olhando fixo para um ponto, né? Mas no início sim, para que você consiga adquirir esse equilíbrio, para que você vença o primeiro desafio, que é atravessar a fita de uma ponta a outra sem cair, né? Então, muito bacana essas dicas, espero que vocês aproveitem, né? E na sequência, algumas informações, onde a prof tirou as imagens. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham aumentado o conhecimento de vocês, a bagagem de informações. Faço votos que vocês consigam aproveitar alguma oportunidade de experienciar, né? Mas cuidado, hein? Pensem na segurança de vocês. Não cometam loucuras, né? Não é qualquer fita esticada que a gente pode caminhar, né? Muitos fazem no muro, né? Os equilíbrios, mas todo cuidado é pouco. A gente tem que prever. É um desafio, é um risco, mas a gente tem que prever também a nossa segurança, tá bem? E sigam as orientações dos profissionais de educação física, dos professores de vocês, certamente eles vão, né, contribuir com essa segurança aí. Mas é isso aí, pessoal. Desejo bons estudos para vocês e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau!